E aí pessoal, tudo jóia? Dando continuidade, né, aos nossos vídeos aí. Vou abordar hoje de forma bem básica o tema aí alongamento e flexibilidade, né? Considerando que é um tema muito polêmico e que às vezes é mal interpretado, né? Então a gente vai procurar dar uma nova visão aí sobre o tema, beleza? Então vamos lá. Então às vezes a primeira pergunta que tem que ser feita é: alongar para quê? Né? E na maioria das vezes as pessoas elas alongam como uma forma de prevenir lesão do ponto de vista muscular, né? Simplificando. Isso é um equívoco muito grande, né? As evidências mais recentes elas não dão subsídios para que esse argumento seja válido, né? Vale salientar que eu não estou aqui criticando que se deva, não parar de fazer alongamento. A proposta não é essa, né? Não estou falando isso. Estou falando que o alongamento com esse propósito de prevenir lesão, principalmente do ponto de vista agudo, ou seja, eu alongo e imediatamente vou fazer exercício físico, parece que não faz muito sentido. Mas reforço, o objetivo aqui não é criticar e nem dizer para parar de fazer alongamento, tá bom, galera? Então vamos lá, então vamos entender, o que é o alongamento. Alongamento é o exercício físico solicitado, de uma tensão própria ou externa. Aí a gente vai ver que tem alongamento passivo, ativo, FNP, balístico, para a deformação no tecido conjuntivo com o objetivo de manter ou desenvolver a flexibilidade. Então, flexibilidade é a capacidade física e o alongamento é o meio pelo qual desenvolvemos a flexibilidade. E aí, em seguida, vem o conceito de flexibilidade, que é uma qualidade física responsável pela execução voluntária de um movimento de amplitude angular máxima por uma articulação ou conjunto de articulações dentro dos limites morfológicos, sem risco de provocar lesão. Bom, então a gente viu primeiramente que o alongamento é um meio, de melhorar a flexibilidade. A flexibilidade é a qualidade física, a capacidade biomotora. Existem algumas denominações mais recentes para isso aí, tá joia? Bom, essas referências foram tiradas desse livro aí, que para mim é um dos maiores nomes, referências no que diz respeito à flexibilidade e mecanismos, que o professor Abdallah Shur Jr. Então realmente é um livro que esclarece e que dá bastante informações sobre o tema, tá bom? Bom, existe também esse outro livro que ele é bem interessante, do professor Stélio Dantas, e se vocês observarem, ele por sua vez, ele já tem o nome aqui, flexionamento, aqui o nome flexionamento. Então aí já é uma denominação que é mais adotada pelo professor Stélio Dantas, porém essa denominação, às vezes a literatura internacional, a literatura científica, ela não reconhece muito bem ainda. Não é objetivo nosso agora entrar no mérito dessa discussão, mas flexionamento é um termo mais adotado pelo professor Stélio Dantas em relação às suas publicações, suas produções científicas, tá bom? Só para reforçar isso aí. Então vamos lá. Então o alongamento, via de regra, ele pode ser do tipo dinâmico, como dá para observar quando tem um movimento. E aí eu faço uma observação particular, que hoje está sendo utilizada a denominação mobilidade articular. Então, se a gente parar para pensar, analisar o movimento, o que é hoje denominado de mobilidade articular é um alongamento dinâmico, é um alongamento dinâmico. Então, o que é alongamento dinâmico? Você vai e retorna a posição original e posição final, Por sua vez, o alongamento estático, ativo, porque é a pessoa que está fazendo, sem suporte externo, seja por meio de um suporte de uma outra pessoa ou de algum implemento,
né? O estático, você vai e fica na posição. O passivo, quando uma outra pessoa ou uma outra força externa ajuda, né? Pode ser uma pessoa ou um objeto. O passivo, né? O passivo, quando você aí faz uso de implementos, tá bom? E tem o clássico, a facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é uma das formas mais comumente adotadas, é o método contrai e relaxa, que aí já envolve um pouco mais a atenção de órgãos tendinosos de Golgi, né, inibição de motoneurônio alfa, então é um mecanismo bem interessante, tá bom? Vale salientar que todos eles são válidos e que não é objetivo nosso nesse momento dizer qual é melhor, qual é pior, digamos assim, né? Pior não, né? Para cada situação específica. Então, no início da nossa conversa, eu disse para quê. Então, além do alongar para quê, você tem que parar e pensar, alongar para quê, não é? Para quem? E principalmente pensar o que será feito posteriormente ao alongamento, né? Lembrando que também as evidências são bem consensuais em informar que caso após uma sessão de alongamento, principalmente, não é, tanto estático como dinâmico, parece que compromete a capacidade de gerar força máxima e potência muscular, né? Mas isso é tema para discussões seguintes. Então, se de fato, após uma sessão de alongamento inicial, essas duas formas de manifestação da força passam a ser exigidas, parece que o alongamento não é a melhor estratégia, principalmente o alongamento tipo estático e o alongamento FNP, tá bom? Vamos lá. Então, a gente já falou um pouco, né, do conceito de alongamento, de flexibilidade, dos tipos. Então aí, pegando nossa primeira colocação lá, né, que geralmente as pessoas alongam com o intuito de prevenir lesão. Então, no caso, esse objetivo não tem bom respaldo na literatura. Então é claro que a gente tem que pensar, como eu já disse, para quem, para quê e por quê. Mas esse trabalho especificamente, ele faz uma análise quando o alongamento ele é voltado, né, para corredores, ó, tá? Então esse infográfico aí não dá subsídios em relação a alongar para prevenir lesão, né? Então ele faz algumas considerações aí, né? O alongamento aqui do tipo estático, tá vendo aí, né? Mantido por 30 segundos, comumente acredita-se, né, que para melhorar a performance na corrida e diminuir o risco de lesão, né? Aqui, ó, contudo, né, não tem nenhuma pesquisa, né, que dê suporte a essa crença, né? Então, repito, não estou aqui para dizer não precisa alongar mais. Não é isso. Repito, reforço. E sim, não é que o alongamento com esse propósito de reduzir lesão, ele carece, não é, no momento de evidências. Tá bom, gente? Então vamos lá. Então, nesse sentido, né, pulei aqui, desculpa, né? Então, nesse sentido, né, o que é que poderia um corredor fazer, né, como uma forma de aquecer, né? Então, ao invés de estar alongando, né, ele podia muito bem voltar-se apenas para o aquecimento, né? E aí o aquecimento ele coloca, né, uma leve corridinha, não é? Aí ele coloca de 6 a 8 aqui, né, alongamentos tipo dinâmicos, não é? Como a gente já falou, ele dá um exemplo aqui, né, tipo um afundo, que são os lunges, né? Tiros curtos, 3 tiros de 100 metros, né? Então, evitar alongar de forma muito intensa anteriormente a uma corrida nesse caso, tá bom? Então existem outras estratégias mais interessantes ao invés de alongamento, principalmente o estático, tá bom? Vamos embora. Então aqui, por sua vez, né, ele faz tipo um resumo, não é? O alongamento estático aqui, né, geralmente é recomendado, né, para melhorar aqui a recuperação, né, tá aqui, e reduzir o impacto, né, sobre a dor muscular tardia. Mas ele conclui que infelizmente o alongamento, né, infelizmente está aqui, né,
o alongamento não tem mostrado, né, reduzir a intensidade ou duração da dor muscular tardia seguido de exercícios exaustivos. Essa dor muscular tardia é a dor muscular e geralmente a gente sabe que são devidas às ações excêntricas, ações musculares excêntricas. Então, nesse sentido, também não é legal. Eu vou alongar para reduzir a dor muscular tardia. Então, a gente viu que também não tem tanta evidência robusta assim, beleza? Bom, e aí ele coloca a alternativa que eu já falei para vocês, né? Tipo uma caminhada, uma corridinha leve aqui, né? Que é o jogging, né? Tipo educativos aqui, né? Alongamento, movimentos semelhantes à corrida. Aqui é os skips, né? Que são movimentos clássicos no atletismo. E aí ele sugere, né, 3 tiros simples aí de 3 a 100 de 100 metros, 3 tiros de 100 metros. Ressalto, né, é sempre importante você conversar com um profissional da educação física, principalmente para ver necessidade, para ver qual o objetivo, né, que antecede a tua sessão de alongamento, ou melhor, né, que sucede a tua sessão de alongamento, tá bom? Então, o que é que influencia em linhas gerais o meu alongamento, né? Ou mais precisamente a flexibilidade, né? Então temos alguns elementos aí, né? Que antes da gente mostrar alguns deles, é interessante também entender. Bom, Humberto, eu não devo alongar antes, independente de qual tipo, se o meu objetivo posterior ao alongamento seja força máxima, não é? Ou potência, né? Realizar potência muscular. Então eu tenho que entender qual o mecanismo fisiológico, obviamente, que desencoraja, não é, o tipo de alongamento. Então esse trabalho, né, ele já tem um certo tempo, mas ele é bem elucidativo, não é, super tranquilo de você compreender quais são os mecanismos, principalmente de ordem neural, não é, que comprometem a capacidade de geração de força e potência imediatamente após uma sessão de alongamento, tá bom? Então vale aí a dica de leitura, né? Então aí é o Ronnie Coleman, né? A lenda aí do fisiculturismo, hoje em dia tá bem debilitado, né? Em cadeira de rodas, mas aí aquele ditado também, quem alongamento deixa a pessoa mais encurtada, né? Bom, não sei, fica aí cada um julgando se ele é encurtado ou não, né? Aí a galera mais old school aí, né? Que é o Tom Plantz, esse aí é muito das antigas mesmo, mas tá aí, ó. Dizer que um cara desse aqui é encurtado é meio complicado, né? Então é claro que ainda existem pessoas que perpetuam esse mito, né? Que o alongamento encurta, mas que a musculação encurta, mas que obviamente não faz o menor sentido, tá bom? Então vamos lá. Então esse trabalho aqui também é bem interessante, né? Foi feito por um grupo daqui do estado de Pernambuco, né? Então, impacto agudo do alongamento estático e dinâmico na força muscular. Então foi um protocolo muito bem simples, né? Não sentido pejorativo, mas foi obviamente um protocolo bem montado, né? E que teve conclusões bem interessantes, né? Na verdade, fortalecendo já o que a literatura científica diz a respeito sobre essa sequência, né? Esse também é bem interessante aqui, né? Que ele procurou analisar o efeito alongamento estático dividido, né? Ou contínuo aqui, ó, contínuo versus fracionado. Então, a resposta é a mesma caso eu fique na posição durante 60 segundos ou faço 3 séries de 20 segundos, será que dá a mesma coisa? Né? Então esse trabalho ele procurou verificar exatamente isso. Então um trabalho interessante, né? Que vale a pena a leitura. Não vou dizer o resultado, né? Mas quem quiser depois só entrar em contato que eu mando o artigo, beleza? Então vamos lá. Em seguida vem outra informação muito importante quando você vai pensar em orientar uma sessão de alongamento. Então o que é? Será que força, vai um pouco mais, dor até doer? Então
Foi um trabalho feito bem interessante, não é? Então, que instrução verbal usar para a obtenção da máxima intensidade de alongamento? Então, como eu sempre digo, a forma que você fala está diretamente ligada ao tipo de resposta que você vai ter. Então, né, ele procurou analisar o seguinte, ó. Baseado na quantidade de intensidade, ele usou mínimo, né, ponto e máximo. Então, mínimo desconforto, né, o mínimo, alongue até sentir a mínima tolerância, alongue até sentir a mínima dor. Né, você pode observar aqui do lado. Em seguida, né, alongue até sentir o ponto de desconforto, o ponto de tolerância, o ponto de dor. E o último, né, em termos de intensidade, foi alongue até sentir o máximo desconforto, alongue até sentir a máxima tolerância e alongue até sentir a máxima dor. Então, esse aí foram as orientações, né? Ele se baseou em intensidade e em sensação. Então, ele construiu aí a instrução do alongamento. Então, aqui foi o equipamento utilizado, foi para ver a questão de flexão plantar, ok? E aí tem em relação às sensações. Eu não vou entrar muito no mérito agora, no que diz respeito à questão da estatística, tá bom? Mas vamos fazer uma reflexão mais simples, tá certo? Então aqui tem a amplitude articular, né? Então se você observar, a amplitude articular ela foi maior, não é? Repito, não vamos focar muito nesse momento, não é que não seja importante, é fundamental a parte da bioestatística, né? Mas nesse momento a gente vai dar uma reduzida aí, tá bom, galera? E se você observar, em todas as condições aqui, mínima, ponto e máximo, quando utiliza a questão da dor, né, foi superior aos outros dois, ou seja, a tolerância e desconforto em relação às sensações. Por sua vez, quando se vai para a intensidade aqui, ó, o mesmo fenômeno se repete, não é? Quando você usa máximo e dor, não é? Os resultados eles são superiores às outras condições. Então, né, o que é que ele concluiu? Né? O uso do termo dor produz sempre uma intensidade de alongamento mais elevada em relação a outros termos de sensação. Então, de repente, na hora que você, caso deseje, dar uma ênfase maior, né, talvez se você utilizar o termo dor, esses resultados sejam mais satisfatórios, mais significativos. Você no ambiente, você com seu aluno, seu atleta, né, que vai obviamente identificar a melhor alternativa, tá? Então vamos passar rapidamente alguns fatores que podem influenciar a flexibilidade, né? Então, obviamente, o primeiro é a idade, né? Sabemos que quanto mais velho se fica, a flexibilidade ela vai diminuir por N fatores, não é? Desde a redução de elastina, aumento de tecido conjuntivo intramuscular, tá? Então existem inúmeros mecanismos já bem elucidados, tá joia? O outro fator, né? Gênero, mulheres tradicionalmente têm a flexibilidade, amplitude e movimento superior a homens. Estamos falando aqui de mulheres cis, tá bom, gente? Outro aspecto é a individualidade biológica, ou seja, cada um tem a sua, né, pelo próprio nome. E os fatores externos, digamos assim, que podem influenciar, não é, a minha flexibilidade. Então, primeiro, é a hora do dia. Né? Se você observar, você ao acordar, acorda um pouco mais rígido, né? À medida que você vai se movimentando, a sua flexibilidade tende a aumentar, né? E esse trabalho ele é bem interessante, embora ele fuja um pouquinho do nosso objetivo, que ele quis ver aqui, ó, aquecimento, variação ao longo do dia, né? Em relação à performance, diferentes modalidades de aquecimento. Então, eu vou tentar simplificar, mas o que ele quis ver foi o teste de Wingate, né? O teste de Wingate, para quem não conhece, é um teste de potência anaeróbica que é realizado em um ciclo ergômetro, em 30 segundos, em que ele procura se pedalar o mais rápido possível, depois de ter estabelecido uma carga. Uma carga, e essa carga varia em função do peso ou da massa corporal da pessoa, tá? E aí, a conclusão dele é estático ou alongamento dinâmico
tem um efeito negativo sobre o teste de Wingate e Counter Movement Jump, é o salto contra movimento, né? O teste de Wingate, potência anaeróbia, os testes de salto também para ver potência de membros inferiores, seja pela manhã, não é? Ou à tarde. Então, fica aí a sugestão, né? Aquilo que a gente vem conversando. Sempre observar o que tipo de demanda neuromuscular, né, eu vou exigir após a minha sessão de alongamento. Tá bom, gente? Então, fica aí essa reflexão. Temperatura ambiente, né? A gente sabe que o frio às vezes acaba deixando a musculatura um pouco mais tensa, né? Então, talvez você procurar aquecer a musculatura seja mais interessante. Então, já tem alguns relatos sendo mais simples, né? Aumenta, reduz a viscosidade muscular, coisa e tal. Não é nosso objetivo entrar muito nisso agora. Então, para fechar nossa primeira abordagem, né? Como seria uma prescrição bem simples, né, em relação a alongamento? Claro, sempre procurar identificar quais são as necessidades e principalmente quais são as possíveis contraindicações caso a pessoa tenha, tá? E não é receita de bolo. Então aqui, ó, o alongamento deveria ser desenvolvido no mínimo de 2 a 3 vezes por semana, né? O alongamento estático, dinâmico ou balístico, o FNP, né, melhoram a flexibilidade. Ressalto, cada um desse tem um direcionamento mais específico, não é? Então, talvez, por exemplo, para um iniciante que não tem tanta consciência corporal, digamos assim, talvez o estático fosse uma alternativa, né? Você pode progredir em seguida para um dinâmico, tá? O balístico, ele sugere, a literatura sugere que talvez possa ser mais interessante para modalidades esportivas, enfim. Conhecendo o mecanismo fisiológico de cada um desses tipos, né, você com certeza fará uma boa prescrição. Então, principalmente os mecanismos fisiológicos e repercussões neuromusculares pós-sessão de alongamento. Tá bom, gente? Próxima prescrição, né, os exercícios de alongamento deveriam envolver grandes grupamentos musculares. Aqui eu faço minha ressalva, analise a necessidade, não é? Então não tem receita de bolo. É isso aí que eu tenho que pensar. Necessidade, tá? Então veja qual a atividade que aquele atleta exerce, aquela pessoa exerce, tá? E escolha os exercícios de alongamento, tá bom? Então outra recomendação aí, no mínimo 4, né? 4 acima repetições por grupamento muscular é recomendado, não é? O alongamento balístico, como eu já falei, né? Às vezes tem o melhor direcionamento para modalidades esportivas, tá bom? Que demandem aí o movimento balístico. E uma coisa que é interessante é em função do tempo, tá? Em função do tempo. Ou seja, o alongamento estático ele deve ser mantido entre 15 a 60 segundos, né? Então aí fica a seu critério. Eu vou dividir em 60, eu vou fazer 30, né? Qual a ordem que eu vou usar, até a dor, até o desconforto. Então observem que a gente está tentando colocar algumas variáveis para que você obviamente elabore a sua prescrição com base na necessidade específica da pessoa que você vai treinar ou vai orientar, tá joia? Lembrando sempre o seguinte, eu sempre brinco em aula, né? Aquelas pessoas que chegam nas academias ou outros centros de treinamento aí, como queiram, e já chega fazendo aquele movimento, bota o braço, puxa, não passa nem 5 segundos, né? Ter cautela, né? Ter prudência. Será que de fato 5, 10 segundos na posição vai comprometer tanto, né, o sujeito depois? Então fica aí a reflexão, né? A provocação no sentido de pensar. Então, essa é uma técnica clássica aí, né, do FNP, né, que é o contrai e descontrai aí, então 6 segundos, né, depois a pessoa vai lá, empurra, relaxa. Então o FNP tem praticamente 2 técnicas, né, tranquilo de ser recomendado. Então aí foi uma das referências que eu utilizei para elaborar esse tema, tá bom, gente? É claro, né, que o tema ele não se esgota, né, nessa exposição básica de poucos minutos, né, 25 minutos por aí,
Mas é importante apresentar os elementos, apresentar as evidências, né? E aí você obviamente estrutura o seu treinamento sempre considerando as mais recentes e as melhores evidências. Tá bom, gente? Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.